Bom dia a todos. Espero que nós possamos ter um dia muito agradável e que possamos, nesse dia, aprender muito mais sobre a educação de crianças e jovens. Me foi dado um tema, déficit de atenção, depressão e vícios. E esse é um tema bastante interessante. Eu não escolhi esse tema, mas penso que é bastante oportuno para todos os educadores da infância e juventude. Penso que o tempo é muito ingrato, 30 minutos, e eu vou tentar condensar em 30 minutos aquilo que é essencial desses três temas, que eram temas para 3 palestras diferentes, ou seja, déficit de atenção, depressão e vícios na infância e na adolescência. De fato, eu tenho 3 palestras sobre esses temas e vou tentar condensar o que é informação essencial desses 3 temas nesses 30 minutos, para que possamos discutir um pouco sobre essas 3 vertentes. Portanto, eu reuni nesse slide a seguir as patologias segundo as faixas etárias. Na infância, as patologias de início precoce, na infância e na adolescência. E na infância, nós temos as patologias de idade mais precoce na apresentação na infância, nos primeiros anos de vida. Nós temos algumas perturbações do neurodesenvolvimento e neste capítulo nós temos, por exemplo, todas aquelas patologias do retardo mental. Temos a própria PHDA, que nós vamos falar aqui muito sucintamente. Temos algumas fobias específicas. Temos a enurese, que é o fazer xixi na cama. Temos algumas perturbações da vinculação, que são aquelas dificuldades, muitas vezes nós vemos que são dificuldades realmente do espírito reencarnante, que são aquelas dificuldades da criança vincular-se, muitas vezes apresentando-se logo sinais muito precoces, muitas vezes no bebê que tem dificuldade de adaptar-se à família, por exemplo, e na adolescência, como a depressão, que nós vamos falar aqui hoje, os comportamentos suicidários, a depressão, os comportamentos autolesivos e os abusos de substâncias, nomeadamente os vícios. Estou falando de geral, nós não vamos falar, por exemplo, do bullying, que também seria um outro tema muito interessante, e outros tantos que poderíamos aqui referir neste dia de hoje. Mas falando dessas patologias e já remetendo um pouco para a origem dessas patologias no desenvolvimento da infância e no desenvolvimento da apresentação dessas patologias e dentro do ponto de vista da origem, nós poderíamos trazer aqui um modelo conceptual que nós vamos apresentar, lançando mão, por exemplo, deste quadro e lançando mão também do modelo compreensivo que nós poderíamos trazer da psicologia transpessoal. Nós sabemos que existem 4 grandes forças da psicologia, dentre elas a psicologia comportamental, que foi a primeira grande força da psicologia, ou psicologia behaviorista. Não se preocupe em copiar isto, que depois eu faço chegar esses slides. Portanto, para quem interessar, eu deixo meu e-mail e depois quem se interessar poderá ter esse material. Preocupe-se neste momento, nesses 30 minutos, somente em captar essas informações, que já vai ser tudo muito condensado e muito rápido. Portanto, então, na psicologia transpessoal, como eu estava a dizer, a primeira grande força foi a psicologia comportamental behaviorista, que preocupava-se no comportamento condicionado do indivíduo. Depois houve uma segunda força, isso no final do século XIX, início do século, portanto, final do século XVIII, início do século XIX. Depois teve uma segunda força em psicologia, foi a psicologia psicanalítica. Terceira grande força em psicologia, a psicologia humanista, e quarta grande força em psicologia transpessoal, que introduziu o conceito do espírito, o espírito em evolução. Portanto, esta psicologia, ou seja, a psicologia transpessoal, vai encontrar com o espiritismo na noção do espírito em evolução. Portanto, então nós utilizamos a psicologia transpessoal nesse modelo conceptual, referindo que quando nós nascemos, nós trazemos uma consciência e trazemos uma consciência pré-egoica. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando o bebê nasce, ele não nasce, como Aristóteles dizia, com uma folha em branco. Portanto, nós trazemos consciências, reminiscências reencarnatórias. Portanto, essas reminiscências reencarnatórias
ajuda-nos a construir a nossa identidade egoica da nossa reencarnação. Isso nós chamamos de consciência pré-egoica. Essa consciência pré-egoica é consoante as nossas vivências durante a nossa reencarnação, nossos embates, vamos lá dizer, com as nossas figuras de identidade, com o nosso pai, com as nossas vivências, com os nossos familiares, com as nossas vivências sociais, vai construindo a nossa identidade egoica, que é o nosso ego, portanto, durante as nossas vivências reencarnatórias, e esse processo se chama processo identitário. Esse processo identitário, consoante as nossas vivências, vai sendo mais ou menos adequado. E normalmente na fase da nossa adolescência, por isso é que os adolescentes são mais ou menos rebeldes, nós costumamos dizer que nós passamos por um período de necessidade de nos desidentificarmos com nossas figuras de identidade. Por isso que o adolescente normalmente torna-se um bocado mais rebelde. Isso é um processo que é um processo natural e desejável, porque o adolescente procura normalmente se desidentificar e procurando a sua própria identidade. E nesse processo que é natural, ele vai fazendo aquilo que nós chamamos de processo de individuação, segundo a psicologia transpessoal. Esse processo de individuação a pessoa procura a sua autonomização, a sua autonomia. E segundo também o Espiritismo, ele vai buscando, e o processo transpessoal, vai buscando nesse processo de individuação a integração do seu self, que é o melhor do seu eu, que é a sua centelha divina para o Espiritismo. A integração do seu melhor de si mesmo, do seu eu divino, no seu centro da sua personalidade. Então vai buscando integrar no seu ego o seu self, o seu ser divino, ou sua centelha divina. E esse processo de individuação deve acontecer ao longo da sua existência na sua encarnação atual. Buscando depois integrar aquele self transpessoal. E o que é o self transpessoal? É nesse processo transindividual, buscar nesse processo de identificação coletiva, que o Espiritismo também nos diz, que somos todos irmãos dessa coletividade. Quando nós evoluímos individualmente, estamos ajudando a nossa evolução coletiva. Então esse processo de educação passa por eu me educar, educo o meu semelhante e ajudo a evolução da humanidade. Então esse self transpessoal, à medida que eu vou integrando o meu self pessoal, o melhor de mim mesmo, ajudo a evolução do meu semelhante e, de certa forma, a evolução da própria humanidade. É a integração desse self universal dentro do meu próprio self individual, ajudando a evolução universal. E isso chama-se processo de individuação, de uma forma geral. Mas esse processo nem sempre é um processo linear, nem sempre é um processo pacífico, e por isso nesse embate muitas vezes surgem as patologias desde um processo na própria infância. Joana de Ângeles nos diz uma coisa muito interessante no livro Adolescência e Vida. E diz que no período da infância e no período da adolescência, o ser forma o seu caráter sobre a herança das suas encarnações anteriores. É essa tal consciência pré-egoica que vai se manifestar logo na sua infância. E que nem sempre se expressa de uma forma feliz, às vezes se apresentando através de choques e dores, atenuados ou não, pela própria educação, que nem sempre se faz de uma forma muito feliz. Então surgem as patologias que dentro desse modelo espírita, portanto que eu vou vos apresentar, nem sempre se faz de uma forma equilibrada e por isso se expressa através das patologias que hoje nós vamos tocar e apresentar algumas delas, nomeadamente o PHDA, a depressão e os vícios. Portanto, nós teríamos então a influência genética, que como nós sabemos de uma forma geral, eu digo de uma forma geral, apresentariam 30%, quando se apresenta uma doença ou uma patologia qualquer, representam 30% da influência ou da apresentação de uma determinada doença. Teríamos então as influências pessoais, que seria então a parte da consciência egoica ou pré-egoica, que são as nossas influências reencarnatórias. Portanto, nós teríamos as influências familiares, que é tudo quanto a nossa família influencia em termos de influência social, por exemplo, dentro do nosso desenvolvimento. E teríamos a influência
as influências do desenvolvimento, que é tudo que a nossa sociedade contribui, por exemplo, as influências sociais, culturais, dentro da própria apresentação de alguma patologia. Temos ali os fatores espirituais, que seriam os fatores reencarnatórios, dentro das nossas necessidades evolutivas, porque os espíritos nos asseveram que as doenças surgem em nosso caminho como necessidades evolutivas, e teríamos, por fim, as influências espirituais, que nós sabemos que elas influenciam também na apresentação das doenças, nomeadamente as influências obsessivas. Portanto, seguindo então para aquilo que é o foco da atenção da nossa apresentação atual, e já fazendo então um panorama anterior da origem das doenças e da sua etiopatogenia das suas apresentações, teríamos então a patologia mais mediática neste momento, e eu penso que por isso então foi escolhido pela organização deste evento de hoje, o PHDA, ou TDAH para os espanhóis, ou ADHD para os americanos. Para os portugueses, PHDA, ou perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Portanto, quando nós falamos de PHDA e falamos que é a doença mais mediática neste momento, como uma doença é aquela que é mais diagnosticada, não quer dizer que é aquela mais frequente, porque nós sabemos que dentro desse saco, hoje em dia, mede-se muita coisa que realmente não é uma doença do neurodesenvolvimento. Hoje em dia, considera-se pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção que efetivamente a doença de PHDA é uma doença do neurodesenvolvimento, porque realmente sabe-se que o PHDA tem um componente genético, é uma doença que se desenvolve a partir da infância, ela tem que ser diagnosticada antes dos 12 anos de idade, não mais de 6 anos como anteriormente se concebia, e que hoje em dia estima-se que 3 a 5 milhões de crianças tenham esse diagnóstico. Obviamente tem que ser dado o diagnóstico é um diagnóstico que tem que ser dado por profissionais e que realmente é uma doença que compromete pelo menos dois setores da vida da pessoa, da criança nesse caso, podendo ser também uma doença do adulto, mas compromete pelo menos a vida social, familiar ou pessoal da criança. Portanto, falando de PHDA, nós sabemos que não é uma doença que foi criada para vender medicamentos, não foi uma doença criada para poder patologizar as crianças e não é uma doença nova do momento, porque ela foi descrita já desde 1902 pelo pediatra inglês George Steele. Então, ela já teve vários nomes, como esses que estão aí referidos nesse quadro, já teve várias designações anteriores, hoje em dia é conhecida como PHDA, e normalmente, para sermos fiéis, de fato, é uma doença que realmente acomete, principalmente, ou seja, o foco central desta doença é uma perturbação da atenção, podendo ou não cursar com a hiperatividade. Nós normalmente costumamos, mas meu filho não tem hiperatividade, não tem que ter, porque ela tem vários estilos, ou seja, ela pode cursar somente com a desatenção e pode cursar o estilo combinado, que é a hiperatividade mais a desatenção. Mas normalmente o mais comum é que a criança tenha hiperatividade combinado com a desatenção. Mas o foco central da doença, de fato, é que a criança tenha a desatenção ou déficit de atenção. Para o espiritismo, nós entendemos que essa criança tem uma mente hiperestimulada, ou seja, essa consciência reencarnatória ou reencarnada nasce com uma mente hiperestimulada e que na sua expressão física não consegue ainda uma estabilidade neurológica, se expressando fisicamente e geneticamente também, com aquela hiperexcitabilidade cerebral. E efetivamente, os medicamentos são eficazes. Portanto, quem tem uma criança hiperativa em casa sabe que medicada ela melhora e tem maior rendimento escolar. Não quer dizer que o tratamento psicofarmacológico seja o único e seja somente esse tratamento a única forma de tratar uma criança hiperativa. Mas a criança, um pai que tem uma criança hiperativa sabe que efetivamente os medicamentos são eficazes e que a criança melhora e que tem muito maior rendimento escolar quando medicada. Não quer dizer com isso que seja a única forma de tratar e que seja somente através da psicofarmacologia que a única forma de tratar essa criança, como nós já vamos falar. Portanto, existe um contexto familiar, escolar e social que normalmente a criança tem que realmente estar inabilitada. É uma doença que inicia-se na infância,
4 a 6% das crianças têm, de fato, essa patologia e 2 a 3% dessas crianças irão continuar com a patologia na idade adulta. Portanto, não é uma patologia que somente acomete a idade infantil. Como disse há bocado, essas crianças também têm a sua susceptibilidade genética. Normalmente são diagnosticados, por exemplo, durante o período de gestação nas mães. Pode ter acontecido algumas influências, por exemplo, de algumas infecções durante a gestação, por exemplo, uso de álcool, drogas, cocaína, infecções durante o período de gestação estão relacionadas com maior índice de PHDA, por exemplo, nomeadamente infecções por Toxoplasma gondii, hoje em dia estão relacionadas com o PHDA e com outras doenças de caráter psiquiátrico, como por exemplo esquizofrenia, portanto, e tem muito maior risco de desenvolverem outras patologias psiquiátricas também. Portanto, é também interessante perceber que, normalmente, uma criança que tem PHDA tem um irmão ou um pai que também tem o PHDA. Portanto, já disse também que o principal sintoma é a atenção e outros sintomas que são bastante interessantes, que desde criança, muito tenra idade, essa criança, por exemplo, pode ter sido um bebê chorão, um bebê com muita inquietação, justamente porque aquele espírito reencarnante já era um espírito que tinha uma hiperexcitabilidade cerebral, portanto já era um espírito com alguma dificuldade em adaptar-se a essa encarnação. Normalmente é mais frequente no sexo masculino, numa proporção de 3 para 1, portanto, e efetivamente, por que tratar? Porque existe muito maior rendimento, melhor rendimento escolar se o fizer, porque as dificuldades de relacionamento são muito frequentes e maior inadaptabilidade escolar também é muito frequente, porque essas crianças normalmente são crianças que tendem a sofrer de uma forma muito frequente bullying escolar, isso é muito frequente nessas crianças, porque tem o maior risco em contrair acidentes e maior risco de ter outro tipo de transtornos, nomeadamente transtornos de ansiedade e depressão, tendo um índice de maior comorbilidade em torno de 85%. O tratamento normalmente é feito com psicofármacos, como eu já falei ali, o metilfenidato é aquele que é mais comum, que é a ritalina. Portanto, existe um fármaco agora muito mais frequente, que é a atomoxetina, que é o Strattera, que é um tipo de antidepressivo, entre aspas, noradrenérgico, com muito menos efeitos colaterais, ou mesmo só com antidepressivos noradrenérgicos, que também tem muito menos efeitos colaterais. Mas o tratamento é multifatorial, envolve vários sistemas, quer a nível escolar, psicopedagógico, quer a nível psicossocial, envolvendo vários níveis de atendimento, psicoterapêutico e também, como não poderíamos falar aqui entre nós, psicoespiritual. Na nossa casa espírita, nós podemos dar uma grande atenção ao tratamento psicoespiritual destas crianças, nomeadamente através da consciencialização da família. O PHDA não é mediunidade, portanto, essa questão já me foi falada várias vezes. É mediunidade? Não é mediunidade, é uma patologia do neurodesenvolvimento. É preciso uma grande responsabilização por parte da família, da própria criança, para ela não ser desresponsabilizada dos seus sintomas. É preciso muito diálogo, é preciso muita tolerância, é preciso que se saiba, principalmente quando existe uma criança, entre aspas, permitam-me dizer, problema dentro de uma família, a família é responsável por esta criança e todo o sistema familiar tem que ser acolhido na resolução do mesmo. O problema não é a criança, a solução está na mão da família. Portanto, a família, a nível espiritual, comprometeu-se em receber esta criança. A resposta tem que estar também a nível de todo o sistema familiar. É preciso que essa criança tenha disciplina, é preciso muita tolerância por parte dos pais, é preciso o exemplo dos pais, porque as crianças aprendem por moldagem, portanto, não é faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. E é preciso a promoção da educação a nível familiar, com equilíbrio, com moderação, mas com exemplo. Portanto, a nível da PHDA é preciso bastante educação a nível espírita e o nosso exemplo na casa espírita seria, então, de fato, uma possibilidade de educação através da educação espírita. Passando, então, para a depressão na infância, temos, assim, 12 minutos para falar de educação e vícios. Portanto, em relação à depressão, no que é que nós poderíamos dizer em relação à depressão? Nós sabemos que a depressão não é doença de adultos,
Sabemos que a depressão pode acontecer realmente também na infância e pode acontecer também em útero. Existem trabalhos que nos mostram que existem crianças deprimidas a partir do útero. Aliás, existem espíritos deprimidos voltando a reencarnar com dificuldades em reencarnar. A gente sabe disso. Portanto, esses espíritos que se rejeitam a reencarnação já vêm deprimidos, como não? Portanto, porque eles têm dificuldade de reencarnar. Portanto, e eles influenciam o psiquismo da mãe também, que está em constante interação. Não é à toa que as mães, quando estão deprimidas, e estão a receber esses espíritos que estão deprimidos, deprimem. E isso influencia o psiquismo da mãe durante a gravidez. Portanto, então é aquela mãe que estava bem, mas quando está realmente grávida, começou a ficar mais depressiva durante a gravidez. Por quê? Então tem depressão durante o parto, periparto e pós-parto. Por quê? Não é? O espiritismo também explica isso. Então, a criança pode deprimir, o feto pode deprimir, o psiquismo do indivíduo reencarnante, e a criança pode deprimir a partir do parto. Então, nós sabemos que a relação precoce é muito importante, como a criança é recebida a partir do ventre materno. Isso pode influenciar o seu psiquismo, o seu desenvolvimento. Há estudos que demonstram que os bebés que são bem recebidos numa relação precoce durante o parto têm maior desenvolvimento e menor taxa de mortalidade infantil a partir depois do nascimento e nos primeiros anos de vida, quando eles são bem recebidos e têm uma boa relação precoce. Então, esses são os sintomas de depressão no início da infância, melhor desenvolvimento durante a primeira infância e alguns sintomas que às vezes não são percebidos como depressão infantil. Por exemplo, grande irritabilidade, birras, não quer dizer que toda birra seja depressão, atenção, mas alguns sintomas que algumas vezes podem não ser entendidos como um sentimento depressivo. Agitação, alterações do sono. Aliás, o sono, quer na criança, quer no idoso, quer no jovem, é sempre um sintoma muito importante em psiquiatria. Portanto, e o sono é o primeiro sinal de alerta para algo que não está bem a nível do nosso psiquismo. O sono excessivo ou a falta dele. E na criança também. Portanto, e muitas vezes o baixo rendimento escolar. Alguns sintomas depressivos, alguns sintomas neuróticos durante a infância, o roer excessivamente as unhas, a enurésia, fazer xixi na cama, a partir dos 4 anos de idade, que até os 4 anos de idade, às vezes a falta de maturação no nosso desenvolvimento neurológico, que nos permite ainda a falta do controle dos esfíncteres. A partir dos 4 anos, é sempre sinal de qualquer coisa que não está bem. Muitas vezes é um sintoma de ansiedade, às vezes é a própria depressão na infância. Portanto, o roer excessivo das unhas, o terror noturno, e muitas vezes isto são sintomas de depressão na própria infância. Portanto, e aqui eu vou dar alguns dados a vocês que são interessantes. Por exemplo, 1 em cada 5 crianças e adolescentes tem problemas em saúde mental, segundo os dados da Academia Americana de Psiquiatria e Infância e da Adolescência da OMS da região europeia. Isto é gritante. Portanto, e vamos dar outros dados. Na primeira infância da idade escolar, que até os 5 anos, 8% das crianças têm problemas em saúde mental e até a adolescência 15%. E trazendo para vocês outro dado que também é muito interessante e é gritante, as pessoas não têm conhecimento disso. Nós sabemos que hoje em dia o suicídio é endêmico na Europa, em todo o mundo, porque ocorre todos os dias 3 mortes em todo o mundo por suicídio. Nós sabemos que hoje em dia o suicídio é a segunda causa de morte nos jovens entre a faixa etária entre os 15 e 24 anos. E o que é que nós estamos a fazer, os nossos jovens no Centro Espírita, para prevenir isto? Nós estamos atentos a isto no nosso Centro de Espíritas para este dado. Portanto, isto é um dado importante para nós trabalharmos dentro da nossa família, dentro do Centro Espírita, a prevenção do suicídio e a atitude de amor à vida dentro dos nossos jovens como prevenção. Partindo do suposto que se nós somos uma célula na sociedade, se nós trabalharmos o amor à vida dentro do Centro Espírita, dentro dos nossos jovens, eles vão ser células que vão contaminar positivamente os seus pares no fenômeno de coping na escola e na sociedade também. Isso é muito importante, porque se nós podemos ajudar os outros lá fora, começamos dentro de casa a ajudar a trabalhar os nossos filhos, enquanto filhos dentro de casa, para que eles possam ajudar os seus colegas no fenômeno de coping, que é aquilo que melhor se pode fazer aos jovens lá fora.
Portanto, a educação espírita em casa, a educação espírita no centro espírita, para que eles possam, através do fenômeno de coping, porque assim que a educação se faz através dos jovens, é através do fenômeno de coping. Portanto, e através desse processo de educação, eles poderem aprenderem a influenciar os jovens lá fora, através do amor à vida. Porque o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens, entre os 15 e aos 25 anos de idade, hoje no mundo. Portanto, e mais uma coisa, essa estatística entre a morte de jovens, eu tenho o quê? 5 minutos? Bem, então eu vou já resumir, porque ainda nem sequer entramos nos vícios. E essa estatística, eu disse que era muito difícil falar tudo isso em 30 minutos. E essa estatística, quando nós falamos em jovens com problemas identitários, problemas de identidade sexual, essa estatística, esse risco é aumentado em 6 vezes. Ou seja, jovens com problemas de identidade sexual, essa estatística aumenta só para 6 vezes. Ou seja, isso tem a ver com dificuldades na sua identidade sexual, que normalmente se define quando? Nessa fase da adolescência. Portanto, normalmente, eu queria chamar vocês a atenção numa questão que é, os jovens, nesta faixa etária, têm muita tendência a fazer comportamentos autossuicidários, que é muito diferente do comportamento suicidário. Comportamentos autolesivos, entre cortar-se, nós temos a ver cada vez mais frequente os nossos jovens a se cortarem, são comportamentos autolesivos. Esses comportamentos autolesivos muitas vezes têm um baixo teor de lesividade ou de letalidade. É diferente dos comportamentos suicidários. Os comportamentos suicidários que têm a ver com ideação, intenção suicida, têm uma intensidade letal muitas vezes mais alta. Pronto. Mas muitas vezes isso tem a ver com uma metacomunicação, uma ideia de que quer chamar a atenção para algo que neles não está bem. Portanto, e normalmente o cortar-se, o tomar comprimidos, o jogar-se em lugares altos, isso não quer dizer que eles tenham intenção de morte, tem uma baixa letalidade, mas quer dizer sim, quer dizer que é uma fuga, um desafio, uma sensação de onipotência, mas sobretudo algo que com eles não está bem. E quer dizer que querem falar de qualquer coisa que eles não conseguem verbalizar, mas que quer dizer que não está bem com eles próprios. É diferente do comportamento suicidário, que tem um teor de letalidade mais intenso. Eu não vou passar isso adiante, que é o Plano Nacional de Suicídio, nosso Plano Nacional de Suicídio, tem a ver com algumas diretrizes também relacionadas à Organização Mundial de Saúde, isso fica para vocês verem depois. No que a Casa Espírita pode ajudar? Obviamente que acolher, aconselhar, esclarecer e orientar, mas sobretudo tem todas essas diretrizes, amar a si mesmo e amar ao próximo como o princípio fundamental do ser humano, amar a vida. Portanto, muito rapidamente, e eu penso que eu tenho 3 minutos para vos falar sobre drogas, vícios e na classificação geral, o que é mais importante. Portanto, nós sabemos sobre essas classificações, os jovens em Portugal, hoje em dia, tem um padrão diferente de há 10 anos atrás. Como vocês sabem, eu trabalhei 9 anos só com drogas, portanto, e efetivamente o padrão é diferente hoje em dia. Os nossos jovens, muitos jovens hoje em dia, ligam-se mais, principalmente ao álcool e ao haxixe. É diferente do jovem que se ligava à cocaína e heroína há 10 anos atrás. Hoje em dia, as drogas que mais nos interessam, que a gente tem que ter mais preocupações, é de facto ao álcool e, de facto, ao haxixe, principalmente porque eles desvalorizam o uso do haxixe. O haxixe é alucinogênio. Nós temos que ter bastante atenção a isso dentro das nossas casas, porque eles começam a consumir haxixe muito cedo e o haxixe é alucinogênio. Eu estou constantemente a receber pessoas, a internar pessoas, de fato, com esse problema dentro do internamento de psiquiatria, porque de fato descompensam psicoticamente. Bem, outro dia eu tive um doente dentro do internamento de psiquiatria e ele dizia que consumia também pastilhas, que é o MDMA, e ele dizia que, e o LSD também, e toda vez que consumia LSD, via uma pessoa, que era um espírito, ali fazer assim à frente. Então a gente sabe que quando eles psicotizam, de fato eles têm a influência espiritual muito forte, né? E a gente sabe que os espíritos também aproveitam esses estados para poderem dar vazão ao que eles querem, né? Portanto, nós temos aqui uma droga que efetivamente também é muito comum, é livre, e eu gostaria muito de falar a vocês sobre o tabaco e sobre o tabagismo em terceira mão, que é um conceito muito novo,
mas é um conceito que efetivamente é muito letal, que é o tabaco que os fumadores transportam na roupa, nos gases voláteis, que também é muito prejudicial e também é cancerígeno. Aquela pessoa que vai fumar na varanda porque não é prejudicial, contamina a casa inteira porque continua a mandar gases voláteis para dentro de casa. Portanto, também nós continuamos a ser contaminados, portanto, pelos nossos familiares, fumar a varanda e deixam lá, portanto, os gases a contaminarem dentro de casa, mas fica para outra altura. Temos aqui o haxixe, que eu já vos falei, e aqui são as pastilhas que os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos sobrinhos vão consumir nas festas, que são altamente psicodélicos, portanto, altamente alucinógenos, portanto, e que causam realmente tantos transtornos ao psiquismo. E basta uma pastilha para transformar, de fato, do LSD ou de MDMA, portanto, para, de fato, causar alterações definitivas, muitas vezes, alterações que vão, por exemplo, com o LSD, alterar, em termos neuroquímicos, o nosso cérebro, causando essas alterações, portanto, a nível químico no cérebro. É uma fuga, com certeza, uma fuga para onde? Através dos estados modificados de consciência, a procura do prazer, satisfação imediata, de fato, essa busca por algo mais que muitas vezes o adolescente não encontra através da satisfação imediata. Né? E como é que nós vamos entender isso? A nível perispiritual, a nível físico, o corpo cobra essa dependência química, não é? Essa busca novamente por essa dependência, através, por exemplo, a heroína, através do álcool, nós sabemos que causam dependência química, através do perispírito, a dependência psicológica, desorganizando energeticamente o perispírito, e o espírito, através dessas ilusões, dessa descontinuidade temporal também. Portanto, desorganizando completamente a nível perispiritual, e de fato esses espíritos ficam no plano espiritual, viciados energeticamente nessa dependência. Portanto, prevenir sempre desde pequeno, portanto, através da educação espírita. Trouxe aqui a Macaulay Culkin, portanto, todos nós conhecemos, através do nosso filme, que de fato como ele se descaracterizou. E para terminar, a terapêutica eficaz sempre seria educar através desde a infância, que é o recurso terapêutico preventivo mais valioso que nós podemos oferecer às nossas crianças. De uma forma muito sucinta, através da educação do espírito, nós fazemos através da educação espírita, a reforma íntima, incutir os valores morais em casa, no centro espírita, a prática da oração. Nós vimos hoje uma palestra excelente, a busca do nosso, como é que nós ouvimos ontem, do nosso guia espiritual, do nosso benfeitor espiritual, a evangeloterapia, a filoterapia e o cultivo de uma cultura de paz e de amor para os nossos filhos. Como nós não poderíamos deixar de dizer, e para finalizar, portanto, nós não podemos cuidar do espírito sem o nosso benfeitor máximo, o nosso divino curador das almas, Jesus Cristo. Portanto, assim eu termino esses 30 minutos impossíveis de tarefa inicial. Muito obrigada.